Oi, minhas queridas e meus queridos. Tenho 74 anos, as mãos marcadas pelas rugas de tanto costurar sonhos de outras pessoas, de tanto esfregar a solidão nas roupas que lavo. Desde que meu marido, Antônio, partiu com um infarto fulminante, há 6 anos, a casa ficou um vazio só. Mas, para ser honesta, o silêncio já tinha se instalado bem antes, quando meu filho, Lucas, decidiu ir embora depois de uma briga feia. Ele disse que eu nunca soube dar espaço, que sufoquei os sonhos dele, assim como minha mãe fez comigo. Palavras que cortam mais que as agulhas que usei a vida toda. E a Mariana? Essa quase não aparece. Depois que se casou com aquele contador, parece que nasceu em outra família. No último Natal, ela veio, mas ficava olhando o relógio, como se cada minuto aqui fosse um peso. Às vezes, sinto que criei 2 estranhos, 2 pessoas que mal me reconhecem na rua. Mas, um dia, quando eu menos esperava, tudo isso mudou, como um milagre que entrou na minha vida. Um presente de Deus. Meus amores, antes de contar essa história que mexeu tanto comigo, peço um favorzinho. Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão me ouvindo. Adoro saber até onde minha voz chega, seja do interior, da capital, do sul ou do norte. Só digam um oi e contem de onde são. Quem sabe não somos quase vizinhos, né? Minha aposentadoria veio tarde demais para aproveitar, cedo demais para me sentir útil. Costurei a vida inteira, fiz vestidos de noiva para as moças do bairro, ajustei barras de calças, troquei zíperes, dei vida nova a roupas gastas. Minhas mãos sabiam consertar o que parecia perdido. Irônico, não é? Eu, que sempre remendei o que estava rasgado, não consegui costurar os laços da minha própria família. Antônio era um homem bom, à sua maneira. Trabalhava como metalúrgico, com esforço, mas o ciúme corroía nosso casamento como ferrugem. Não podia conversar com o padeiro sem ele franzir a testa. Não podia sonhar alto sem ele me lembrar que pessoas como nós deviam manter os pés no chão. Fui me tornando pequena, cabendo nos cantos. A pensão que recebo mal cobre as contas, mas aprendi a esticar cada centavo, como esticava o tecido para aproveitar até o último retalho. Às vezes, me pergunto por que limpo tanto uma casa onde ninguém entra, mas limpo mesmo assim. É quando me sinto dona de algo. Depois do café da manhã, peguei a vassoura para varrer a calçada, como minha mãe me ensinou, dizendo que a dignidade de uma casa se vê pela frente. A rua estava quieta. Jacareí mudou muito. Os vizinhos antigos foram morrendo ou se mudando. Vieram os novos, que mal dizem bom dia. Dona Rosa, a única que ainda conversava comigo, foi para um asilo no último mês. A filha achou melhor, disse que era perigoso ela viver sozinha. Talvez meus filhos não me coloquem num asilo porque, para isso, precisariam lembrar que existo. Enquanto varria, vi uma caixa de papelão perto da lixeira. Pensei em ignorar, mas sempre tive essa mania de arrumar tudo. Então, ouvi um som fraco, quase um miado. Achei que era um gato abandonado, tão comum por aqui. Mas, ao abrir a caixa, meu coração quase parou. Era um bebê, tão pequeno, roxo de frio, enrolado num plástico bolha, como se fosse algo frágil. E era a criaturinha mais frágil que já vi. Olhei ao redor, procurando alguém, uma explicação. Nada. Só o vento frio e aquela vida tremendo nas minhas mãos. O tempo pareceu parar ali, entre a lixeira e minha casa. O bebê mal se mexia, os olhinhos quase fechados, a pele tão gelada que parecia estar escapando da vida. Sem pensar, coloquei-o contra o peito e corri para dentro. Minhas pernas velhas doeram, mas não dei atenção. Liguei o aquecedor portátil, que quase não uso para economizar energia. Esquentei água numa bacia e, com o cuidado que usava para manejar sedas delicadas, limpei aquele corpinho. Era um menino, tão indefeso que as lágrimas turvaram meus olhos. Com ele nos braços, alcancei o telefone e liguei para a polícia. A voz do outro lado parecia vir de outro mundo, um mundo que não se importa com velhas ou bebês abandonados. Enquanto esperava, embalei-o e cantei, bem baixinho, a canção de ninar que cantava para Mariana e Lucas. As mesmas palavras, a mesma melodia, mas agora sem a certeza do amanhã. O bebê se acalmou com minha voz trêmula, como se, tão pequeno, soubesse que não estava mais sozinho. Nem eu. Por um instante, não éramos uma velha esquecida e um bebê abandonado. Éramos 2 sobreviventes. Algo adormecido em mim há anos despertou, um instinto de proteção que pensei ter perdido quando meus filhos deixaram de precisar de mim,
ou quando decidiram que não precisavam mais. Olhando aquele rostinho, pensei: quem abandona uma vida assim? A resposta veio, amarga como o café sem açúcar que tomo para economizar. Talvez alguém tão desesperado e solitário quanto eu. Antes de seguir contando sobre esse presente que Deus me deu, vou falar da minha vida antes dele e como esse bebê mudou tudo para sempre. Fiquem até o final, minhas queridas. Vocês não vão se arrepender. Antes dos prédios altos que agora escondem o horizonte, Jacareí era só um punhado de casas de madeira em ruas de terra. A memória guarda esses detalhes. Eu tinha 19 anos quando cheguei aqui, vinda do interior com minha mãe doente e a máquina de costura Singer, herança da minha avó. Era 1958, e Jacareí ainda despertava para ser o que é hoje. Naquele tempo, éramos todos forasteiros, com medo e esperança nos olhos. Homens e mulheres de todo o Brasil, com mãos calejadas e sotaques diferentes, acreditávamos estar construindo algo maior. A casa que alugamos tinha 2 cômodos, com um quintal onde plantávamos mandioca e couve. A primeira vez que costurei para fora foi para pagar o aluguel atrasado. Dona Lúcia, nossa vizinha, precisava de um vestido para o batizado do neto. Lembro do tecido azul claro, leve como o céu de verão, deslizando entre meus dedos, ainda sem calos. Quando ela vestiu o vestido e se olhou no espelho rachado da sala, seus olhos brilharam. Pensei: isso eu sei fazer. Transformar pano em sonho era pouco, mas, para uma menina do interior que mal terminou o primário, era como se o mundo se abrisse. Logo vieram outras encomendas, um vestido de festa, uma camisa remendada. Enquanto costurava, sonhava com meu próprio ateliê, com janelas grandes e uma placa: Clara, costuras finas. Imaginava criar vestidos elegantes, como os das revistas que folheava na banca do seu José. Bobagem de jovem, talvez, mas era o que me mantinha viva nas noites em que minha mãe tossia sem parar, quando faltava dinheiro para remédios. Numa dessas noites, costurando à luz de lamparina, porque a energia foi cortada, ouvi batidas na porta. Era Antônio, alto, ombros largos, cabelo penteado para trás. Metalúrgico recém-contratado, veio pedir que eu ajustasse um uniforme. Falou pouco, mas seus olhos pareciam enxergar além das paredes descascadas. Quando voltou para buscar a peça, trouxe bolachas para minha mãe. Não era galante, não dizia palavras doces, mas tinha uma firmeza que me atraía como imã. Começamos a nos encontrar aos domingos, após a missa, caminhando por Jacareí, que ainda tinha árvores e um riacho onde as crianças pescavam lambaris. Ele falava de comprar um terreno, construir uma casa. Eu contava meus sonhos de ser costureira famosa. Ele sorria, como quem acha bonito, mas não acredita muito. 6 meses depois, num domingo chuvoso, Antônio me pediu em casamento. Não se ajoelhou, não tinha anel, apenas disse: Clara, quer ser minha mulher? Respondi sim antes de pensar. Minha mãe estava muito doente, e a ideia de ficar sozinha me apavorava. Casamos na igrejinha de madeira de Jacareí, com poucos convidados. Fiz meu próprio vestido, simples, sem enfeites, porque o dinheiro foi para os remédios da minha mãe, que faleceu 2 meses depois. No dia do enterro, Antônio segurou minha mão e disse: Agora somos só nós, Clara. Vamos cuidar um do outro. E, por muitos anos, foi assim. Construímos nossa casa com tijolos que Antônio trazia das obras nos fins de semana, um cômodo por vez, com a ajuda de amigos da fábrica. Eu costurava para as esposas deles, fazia cortinas, ajustava uniformes. Nessa casa nasceram nossos filhos. Mariana veio primeiro, em 1960, quando eu tinha 21 anos. Tão pequena que temi quebrá-la ao segurá-la. Tinha os olhos sérios do pai. Lucas nasceu 3 anos depois, com um choro que acordava a vizinhança. Costurava entre fraldas e mamadeiras, com as crianças engatinhando entre retalhos. Antônio não gostava. Dizia que eu devia cuidar mais da casa, dos filhos, que costurar era coisa de solteira ou de quem precisava muito. Temos meu salário, Clara. Não precisa se matar assim, ele dizia, enquanto eu trabalhava até tarde. Mas eu amava costurar. Era o que me fazia sentir eu mesma, não só a esposa de Antônio ou a mãe de Mariana e Lucas. As discussões começaram por coisas pequenas. Comida fria, uma camisa mal passada. Depois vieram as acusações de que eu não dava atenção a ele, só pensava no trabalho. Quando ele rasgou um vestido que eu fazia, senti uma dor que não explico. Não era só pano.
Era meu sonho sendo despedaçado. Engoli o choro, juntei os retalhos e comecei outro no dia seguinte. O problema não era só o ciúme, mas o medo dele de que eu descobrisse que podia viver sem ele. E talvez eu pudesse, se tivesse tido coragem. Os anos passaram rápido, como linha no carretel. As crianças cresceram entre nossas brigas silenciosas, com olhares frios e palavras cortantes ditas em voz baixa para os vizinhos não ouvirem. Mariana se parecia com Antônio, teimosa, de poucas palavras. Lucas herdou meu jeito sonhador, inventando histórias e desenhando mundos nos cadernos da escola. Quando Mariana fez 15 anos, pediu uma festa simples, com bolo e refrigerante. Economizei meses, costurando escondida enquanto Antônio dormia. Fiz um vestido rosa para ela, com flores bordadas na barra. No dia da festa, ele chegou bêbado, xingando, dizendo que eu jogava dinheiro fora, que Mariana não precisava daquilo. Ela viu tudo, ouviu tudo. No dia seguinte, não falava comigo, como se a culpa fosse minha. Nunca mais foi a mesma comigo. Aos 19 anos, saiu de casa para morar com uma amiga, dizendo que não aguentava o clima pesado. Sabia que, no fundo, ela não suportava me ver me diminuindo a cada dia. Lucas resistiu mais, talvez por esperança de que as coisas mudassem. Ficou até os 22 anos, quando conseguiu um emprego em outra cidade. Na noite antes de partir, sentou comigo na varanda. Mãe, por que nunca enfrentou o pai? Por que deixou ele apagar seus sonhos? Não soube responder. Como explicar que o medo, às vezes, é mais forte que o sonho? Que a gente se acostuma com tão pouco que esquece como querer mais. Quando Antônio morreu de infarto, há 6 anos, eu tinha 68 anos e uma vida acostumada a ser pequena. Meus filhos vieram para o enterro, ficaram 2 dias e partiram com promessas de visitas que nunca cumpriram. Fiquei na casa que ajudei a construir, com a máquina de costura no canto, como uma amiga silenciosa, costurando mais para passar o tempo do que por necessidade, enquanto Jacareí crescia ao meu redor, um lugar que mal reconheço, assim como mal reconheço a mulher que fui. O dia em que percebi que estava realmente sozinha foi no meu aniversário de 72 anos. Acordei com uma esperança boba, dessas que a gente deveria perder com a idade, mas que insiste em voltar, como erva daninha. Comprei farinha, ovos e fermento para um bolo simples de laranja, com uma calda brilhante. Não esperava uma festa, mas talvez um telefonema, uma visita rápida de Mariana, que mora a menos de meia hora. Arrumei a casa como não fazia havia meses, passei pano nos móveis, lustrei os porta-retratos com fotos amareladas de quando éramos uma família. Vesti um vestido guardado para ocasiões especiais, embora essas ocasiões já não existam. O dia passou devagar, com o rádio na estação de músicas antigas, de quando acreditávamos que o futuro seria melhor. A cada toque do telefone, propagandas, vendedores, meu coração pulava, mas não eram meus filhos. Ao pôr do sol, cortei uma fatia do bolo e cantei, baixinho, parabéns para mim, como uma piada entre mim e as paredes. Não chorei. Já tinha passado dessa fase. O que senti foi um vazio tão grande que nem a tristeza conseguia preenchê-lo. Entendi que ser esquecida é diferente de ser abandonada. Abandonar é uma escolha. Ser esquecida é deixar de existir para os outros, como uma canção antiga que ninguém mais canta. Depois daquele dia, comecei a mexer em caixas antigas, baús de memórias guardados no quartinho dos fundos. Encontrei cartas, cartões de Dia das Mães com letras tortas e desenhos coloridos. Lucas sempre desenhava uma mulher de cabelos longos, mesmo quando já os tinha cortado. Crianças guardam imagens congeladas de nós. Na minha mente, Mariana ainda é a adolescente de olhar desafiador. Lucas, o menino que trazia insetos para me mostrar. Encontrei uma carta de Mariana, escrita aos 17 anos, num acampamento da escola. Mãe, tá tudo bem por aí? Cuida do pai e do Lucas. Volto domingo. Te amo. Era simples assim, aquele amor que não precisava de explicações. Senti vontade de ligar para eles. Disquei o número de Mariana antes que a coragem sumisse. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz apressada. Oi, mãe. Algum problema? Como se eu só ligasse por desespero. Não, filha, só queria saber como você está. Estou bem, mãe, mas agora estou ocupada. Posso ligar depois? Ela nunca ligou. Tentei de novo semanas depois, caiu na caixa postal. Na terceira tentativa, ela atendeu. Desculpa, mãe, ando atarefada. A empresa,
A casa, você sabe. Eu sabia. Sabia que era uma desculpa educada, como as que damos a conhecidos distantes. Numa dessas raras ligações, tentei falar do passado, da saudade dela e do irmão. Mãe, você nunca me ouviu, nunca viu o que eu precisava. Sempre defendeu o pai, mesmo quando ele nos machucava. Quis explicar que também sofri, que fiz o melhor com o que tinha, mas percebi que não importava. O passado estava congelado para ela, como uma foto desbotada. As mensagens no celular mostram o sumiço gradual. Após a morte de Antônio, eles ligavam mais. Mãe, tá bem? Precisa de algo? Depois, as ligações rarearam. Os natais prometidos viraram visitas rápidas, depois telefonemas, e, por fim, mensagens genéricas no grupo de família no WhatsApp, que a neta da Dona Rosa me ajudou a instalar. Lucas sumiu primeiro. Após aquela conversa na varanda, antes de se mudar, voltou poucas vezes. No começo, insistia que eu vendesse a casa, que me mudasse para perto dele. Mãe, não dá para ficar sozinha aí. E se algo acontecer? Mas eu sabia que era culpa disfarçada por me deixar para trás, como um móvel velho. Lucas se casou com uma moça de Campinas, teve 2 filhos que mal conheço. Eles me chamam de Vovó Clara, um título vazio para crianças que me veem uma vez por ano. Na última visita, há 2 anos, Lucas falava comigo como se eu fosse criança, explicando o óbvio, falando alto. Lucas, não estou surda nem gagá, só velha, eu disse. Ele riu sem graça e mudou de assunto. No adeus, me abraçou forte, como se compensasse os abraços que não daria no resto do ano. Por mais que doesse, senti alívio quando ele foi embora. É mais fácil lidar com a solidão do que com a piedade nos olhos dos filhos. Há um silêncio único que toma a casa de quem vive sozinho por muito tempo. Não é só a ausência de som, é a certeza de que ninguém vai interrompê-lo. No começo, assusta, depois, vira companhia, por fim, embrulha toda a existência. A televisão ligada o dia todo não é para assistir, mas para fingir que há outras vozes além da minha. Nos dias ruins, falo com as fotos, conto a Antônio do aumento da luz, falo com os rostos jovens de Mariana e Lucas sobre a novela das 7. Às vezes, espero respostas que não vêm. A verdade é que, para meus filhos, já cumpri meu papel. Não sou mais necessária, só um lembrete de um passado que eles querem esquecer, uma obrigação que cumprem com ligações esporádicas e visitas anuais. Apesar da dor, aprendi a viver com isso, a esperar menos, a me contentar com migalhas de atenção, a encontrar alegria nas pequenas rotinas, regar as plantas, fazer crochê ouvindo rádio, conversar com a moça do caixa do mercado. São esses momentos que me fazem sentir parte do mundo, como uma atriz que saiu do palco, mas ainda ouve, ao longe, o som da plateia. Foi nessa vida silenciosa que encontrei o bebê na caixa de papelão, um momento que mudou tudo. Nunca esquecerei o peso daquele bebê nos meus braços, tão leve que parecia feito de ar, tão frágil que temi quebrá-lo com minha respiração. Enquanto esperava a polícia, olhava aquele rostinho roxo de frio, aqueles olhos que pareciam desistir da vida antes de começá-la. Quem seria capaz de abandonar uma criaturinha assim? Pensei na mãe, talvez uma jovem assustada, tão sozinha quanto eu, mas sem 74 anos de experiência para lidar com o abandono. Sentei na minha poltrona velha, enrolei-o na manta de crochê que fiz sonhando com netos que raramente vinham, e comecei a cantar, baixinho, a cantiga que cantava para meus filhos. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. As mesmas palavras, a mesma melodia que atravessou gerações, agora embalando esse serzinho que o destino colocou no meu colo. Notei que o bebê respirava melhor, que sua pele já não estava tão roxa. Havia uma força nele, uma vontade de viver que me surpreendeu. Enquanto cantava, senti algo despertar em mim, algo que pensei ter morrido com as visitas raras dos filhos, com o bolo de aniversário que comi sozinha. Era como se aquele bebê me lembrasse que eu ainda podia cuidar, proteger, ser necessária. Quando a viatura estacionou, com luzes piscando em silêncio, senti um aperto no peito. Não queria entregá-lo, embora soubesse que era o certo. Uma policial jovem, de rosto gentil, entrou. Dona Clara, foi a senhora que ligou sobre o bebê abandonado. Contei tudo, como vi a caixa enquanto varria, como o trouxe para casa, como o aqueci e limpei. Enquanto falava, segurava-o firme, como se temesse que o tirassem à força. A policial, que se apresentou como Ana, chamou uma ambulância pelo rádio. Precisamos levá-lo ao hospital, Dona Clara.
Ele precisa de médicos. Eu sabia disso, claro, mas segurar aquele bebê me fazia sentir viva, ancorada ao mundo. Foi difícil entregá-lo à enfermeira que chegou. Antes que o levassem, perguntei se podia saber para onde iria, se poderia visitá-lo. Ana me olhou com surpresa e compaixão. Vamos levá-lo ao hospital municipal. Se estiver bem, provavelmente irá para um abrigo. A senhora pode buscar notícias no conselho tutelar. Eles se foram, levando aquele pedacinho de vida que, por algumas horas, encheu minha casa de presença. Fiquei na porta, vendo a ambulância se afastar, sentindo um vazio que não era só pela ausência do bebê, mas por todas as ausências da minha vida. Durante a semana seguinte, não parei de pensar nele. Ligava diariamente ao hospital, perguntando pelo bebê da caixa, como o chamavam. No terceiro dia, uma assistente social atendeu. Ele está estável, Dona Clara. É um menino forte, apesar de tudo. Nasceu prematuro, mas está respondendo bem. Deram um nome para ele? Perguntei, como se isso mudasse algo. Ainda não. Geralmente esperamos definir a situação dele, respondeu ela. Achei triste que um ser passasse seus primeiros dias sem nome, como um número qualquer. Na segunda-feira, enfrentei a artrite e peguei um ônibus até o centro de Jacareí, algo raro nos últimos anos. Fui ao conselho tutelar, um prédio cinzento perto da prefeitura. Não sabia o que dizer, só que precisava saber do bebê. A recepcionista, de óculos grossos e expressão cansada, mal me olhou. A senhora é parente? Não, eu o encontrei. Ah, a senhora é a que achou o bebê no lixo. A forma como disse isso, como se fosse só mais um caso, doeu. Ele não era o bebê do lixo. Era uma vida que, por algumas horas, foi minha. Sim, fui eu. Quero saber como ele está. Está no hospital, deve ter alta em breve, disse ela, agora mais atenta. Descobriram quem são os pais. Identificamos a mãe, uma jovem moradora de rua, usuária de drogas. Ela confessou ter abandonado o bebê. Não tinha condições de cuidar. A frieza da resposta me chocou, como se fosse só um detalhe burocrático, não uma história de desespero. E agora, o que acontece com ele? Vai para um abrigo enquanto corre o processo de destituição do poder familiar. Depois, entra na fila de adoção. Como é recém-nascido, talvez consiga um lar rápido. Saí de lá com um aperto no peito que não passou ao chegar em casa. Passei a noite pensando no bebê, sozinho num berço de hospital, sem ninguém para acalentá-lo. Pensei na mãe, na jovem perdida que fez uma escolha impossível. E pensei em mim, na casa vazia, nos quartos desocupados desde que meus filhos partiram. Na manhã seguinte, voltei ao conselho tutelar, pedindo para falar com o responsável. Uma mulher de meia idade, doutora Carla, me recebeu numa salinha apertada. Dona Clara, como posso ajudar? Quero visitar o bebê, quero vê-lo. Pensei que ela riria ou me dispensaria, mas ela me observou com atenção. Por que a senhora quer visitá-lo? Já fez sua parte ao resgatá-lo e chamar as autoridades. Não sei explicar direito, respondi, sincera. Só sei que passei tanto tempo sendo esquecida que não quero que ele seja também. Ninguém merece começar a vida assim. Doutora. Carla me olhou por um instante, suspirou e disse que arranjaria uma autorização para eu visitar o bebê no hospital, embora fosse incomum. Quando me entregou o papel carimbado, senti como se tivesse ganhado um tesouro. No caminho ao hospital, pensava no que diria, no que faria. Era ridículo, eu sei, ele não entenderia palavras, mas eu precisava daquele encontro tanto quanto achava que ele precisava. Na ala pediátrica, uma enfermeira me levou ao berçário. Lá estava ele, um pouco maior, a pele sem o tom roxo. Quando me deixaram pegá-lo, senti algo familiar e estranho. Meu corpo lembrava como é segurar uma vida pequena, mesmo após tantos anos. Ele abriu os olhos e me olhou, não com o olhar vago dos recém-nascidos, mas como se me visse. Decidi que ele precisava de um nome. Não podia ser só o bebê da caixa. João, sussurrei. Vou te chamar de João, como meu irmão mais novo, que morreu menino, antes de realizar seus sonhos. João significa graça, mas para mim sempre foi uma segunda chance. Você, pequeno, é minha segunda chance de fazer algo certo, eu disse. Não sei se posso te dar uma família, uma casa, um futuro, mas posso te dar um nome. E um nome é o começo de uma história.
Passei a visitar João todos os dias no hospital, como se aqueles momentos fossem o único motivo para levantar da cama. No início, as enfermeiras me olhavam com desconfiança. Quem era eu? Nem avó, nem tia, só uma velha que achou um bebê no lixo e agora aparecia às 2 da tarde, com uma sacola de crochê com um pano limpo e uma fralda extra. Aos poucos, a desconfiança virou respeito. Dona Clara chegou, diziam entre si quando me viam no corredor. Uma delas, Fernanda, jovem e de sorriso gentil, sempre puxava uma cadeira para eu sentar perto do berço. Eu observava cada movimento de João, cada abrir e fechar das mãozinhas, cada respiração. Temia que, se desviasse o olhar, ele sumisse, como tantas coisas na minha vida. Quando soube que ele teria alta, senti um nó na garganta. Para onde levaria o meu menino? Doutora. Carla explicou que João iria para um abrigo municipal, chamado Casa da Esperança, enquanto resolviam a adoção. Não queria nem pensar em nunca mais ver aquele rostinho que já conhecia tão bem. Era como perder um pedaço de mim. Perguntei se poderia continuar visitando. Ela hesitou, mas disse que o abrigo permitia visitas em horários específicos. Não confessei, mas um pensamento absurdo cruzou minha mente. E se eu levasse João para casa? E se, aos 74 anos, me tornasse mãe novamente? Afastei a ideia como quem espanta uma mosca. Quem daria um bebê a uma velha como eu, com filhos que nem me visitam? Quando contei aos meus filhos sobre João, as reações foram como esperado. Lucas, pelo telefone, suspirou cansado, como se eu dissesse que plantava dinheiro no quintal. Cuidado, mãe. A senhora tá velha demais para se meter nisso. Mariana, numa rara visita, me olhou com preocupação e algo indefinível. Contei cada detalhe, desde como achei João até as visitas ao hospital, como se narrasse um milagre. Não esperava que entendesse, mas, enquanto falava, notei uma mudança no olhar dela. Você fala desse bebê como se fosse seu, mãe, disse ela, sem julgamento, apenas constatando. Talvez seja, de um jeito que não explico, respondi. Ficamos em silêncio na cozinha, o chá esfriando nas xícaras. Pensei em todas as vezes que tentei alcançar minha filha e falhei, nas palavras não ditas, nos abraços não dados. Então, inesperadamente, Mariana se levantou. Quero conhecer esse João. Vou com você ao abrigo amanhã. Senti um alívio imenso, como se uma porta trancada por anos se abrisse. No dia seguinte, fomos à Casa da Esperança, um lugar simples, de paredes amarelas com desenhos infantis. Mariana estava nervosa, o que me fez pensar que talvez seu coração ainda pudesse se abrir. Na sala de visitas, com cadeiras de plástico e brinquedos espalhados, uma cuidadora trouxe João. Ele não estava mais no berço de hospital, mas num cobertor azul, os olhos mais atentos. Quando o peguei, ele me encarou e deu um sorrisinho sem dentes. Olhei para Mariana, que observava com olhos marejados. Ela, que nunca chorava fácil, parecia incapaz de esconder a emoção. Quer segurá-lo? Perguntei, estendendo João. Ela hesitou, depois o recebeu com cuidado. Não conseguia tirar os olhos da minha filha segurando o menino que encontrei. Havia uma conexão que não esperava ver. Mariana perguntou às cuidadoras sobre a rotina de João, sua saúde, sua adaptação, com um tom de professora, mas com preocupação genuína. No carro, voltando, ela ficou em silêncio, processando algo. De repente, virou-se. Mãe, você quer mesmo esse bebê, não é? Tive medo de confessar em voz alta, mas olhei para ela, vendo traços da menina que carreguei, e disse: sim, Mariana. Acho que Deus o colocou no meu caminho por um motivo. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz. Ela ficou quieta, depois disse algo que nunca esquecerei. Então vamos lutar por ele, mãe. Vamos ver o que podemos fazer. Nas semanas seguintes, minha vida ganhou um propósito novo. Mariana me ajudou a buscar informações sobre como ser guardiã de João. Não seria fácil, nos avisaram. Uma mulher de 74 anos querendo a guarda de um bebê? As sobrancelhas se erguiam, mas algo em mim mudou. Não era mais a velha que aceitava ser esquecida. Agora, tinha uma voz que dizia que, mesmo nos meus últimos anos, eu podia fazer diferença. Minhas visitas ao abrigo eram o ponto alto dos meus dias. João parecia me reconhecer, seus olhinhos se iluminando, esticando os bracinhos para mim. As cuidadoras notavam essa conexão. Uma delas, Lígia, de cabelos grisalhos e olhos bondosos, disse:
ele fica mais calmo com você, Dona Clara. Algumas pessoas transmitem segurança. Foi Lígia quem me apresentou a assistente social do juizado, Sandra. Conversei com ela por horas, contando minha vida, meus filhos, o vazio após a morte de Antônio. Ela ouviu sem interromper, anotando algo. No fim, perguntou: como a senhora se vê cuidando de um bebê na sua idade? Olhei para João, dormindo tranquilo, e respondi com firmeza: sei que não sou jovem, que não tenho a energia de antes. Mas tenho tempo e a sabedoria que os anos trazem. João precisa de alguém presente, que não o deixe ser esquecido. Precisa de amor, e isso eu posso dar sem medida. Sandra sorriu, dando-me esperança. Vamos ver o que podemos fazer, Dona Clara. O caminho não será fácil, mas você não está sozinha. E percebi que não estava. Tinha Mariana, Lígia, Sandra e, acima de tudo, João. O menino que encontrei no lixo estava, sem saber, me salvando do meu próprio abandono. Foram 6 meses de luta pela guarda provisória, com visitas de assistentes sociais, formulários e olhares desconfiados. Como uma mulher de 74 anos vai cuidar de um bebê? Mariana foi meu porto seguro, vindo 3 vezes por semana, lidando com papéis e autoridades com seu jeito firme. Ela pintou o quartinho de costura, transformando-o num espaço acolhedor para João. Faltando poucas semanas para a decisão, Lucas apareceu de surpresa, com as mãos nos bolsos, desconfiado. Vim conhecer esse menino que tá virando a cabeça de todos. Levei-o ao quarto, onde João brincava com blocos coloridos que Mariana trouxe. Já com quase 1 ano, ele engatinhava e soltava gritinhos de alegria. Quando Lucas se aproximou, João ofereceu um bloco vermelho, como se o convidasse a brincar. Vi a expressão dura de Lucas suavizar, algo que não via desde sua briga com o pai. Ele se sentou no chão, empilhando blocos com o menino. Fiquei na porta, vendo uma cena que nunca imaginei. Meu filho, que jurou não voltar, brincando com o bebê que achei no lixo. No dia da audiência final, fui ao fórum com Mariana. Para minha surpresa, Lucas estava lá. Sentei diante da juíza, com mãos trêmulas, mas o coração firme. João ficou com Dona Fátima, uma vizinha de confiança que me apoiou nessa loucura de ser mãe outra vez. A juíza, de olhos penetrantes, fez várias perguntas. Algumas eram fáceis, sobre minha saúde, renda, casa. Outras doíam como agulhas. O que fará se sua saúde piorar, Dona Clara? Quem cuidará de João quando a senhora não estiver mais aqui? Olhei para meus filhos na primeira fileira e respirei fundo. Sei que não sou eterna, meritíssima. Vivi muito e sei que tenho mais passado que futuro. Mas, enquanto estiver aqui, darei a João todo o amor e cuidado que ele merece. E, para o depois, a vida me ensinou que todos precisamos de uma rede de apoio. Então, Mariana se levantou. Meritíssima, sou Mariana Silva, professora, filha da Clara. Caso algo aconteça com minha mãe, assumirei a responsabilidade por João. Conversei com meu marido, e estamos preparados. Fiquei sem palavras, pois ela nunca mencionara isso. E, para meu espanto, Lucas também se levantou. Meritíssima, sou Lucas Silva, filho mais novo da Clara. Confirmo que minha irmã não estará sozinha. Minha esposa e eu também cuidaremos de João, se necessário. Temos espaço e uma boa escola perto de casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria tão grande que mal cabia no meu peito cansado. Meus filhos, que por tanto tempo se afastaram, estavam ali, formando um círculo de proteção em torno de João e de mim. 3 meses depois, João, com 15 meses, deu seus primeiros passos, cambaleando pela sala como um marinheiro. Aplaudíamos cada passo, cada vez que caía e se levantava. Mariana vem todo domingo com Paulo, seu marido quieto e gentil. Trazem livros infantis e leem para João, que bate palmas a cada página. Lucas e Júlia vêm uma vez por mês, trazendo frutas, brinquedos de madeira, roupas que servirão no futuro, planejando um tempo que talvez eu não veja, mas que me conforta saber que existe. João mudou todos nós, como uma força divina que reorganiza tudo. O silêncio da minha casa deu lugar a risos, choros, cantigas, conversas à mesa. Há dias em que me sinto exausta, claro. Meu corpo não é o mesmo. As dores nas juntas pioram no frio, e minha vista embaça se leio muito para João. Mas há uma energia nova em mim, vinda da responsabilidade de cuidar de alguém que precisa tanto. Na semana passada, enquanto João dormia,
Mariana apareceu sem avisar. Sentou no braço da poltrona, segurou minha mão com delicadeza rara. Sabe, mãe, acho que precisamos falar de coisas que ficaram guardadas por tanto tempo. E, como um rio represado encontrando o mar, conversamos. Falamos do pai, sempre trabalhando, nunca presente, mesmo em casa. Falamos de como eu tentava compensar, sendo dura, exigente demais. Você queria que fossemos perfeitos, mãe? Perguntou ela, sem acusação. Admiti que sim, que talvez tenha colocado um peso grande neles, por medo de que não sobrevivessem num mundo tão duro. Falamos da briga que a fez sair de casa aos 19 anos, das palavras duras que ecoaram por anos, mantendo-nos distantes. E de como, ironicamente, um bebê abandonado nos trouxe de volta. Na noite passada, ninando João, pensei na mãe dele, a jovem assustada que o deixou numa caixa. Não sinto raiva, só uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido. Será que ela pensa nele, se pergunta o que aconteceu com seu pedacinho? Se soubesse que ele é amado, forte e feliz, será que isso aliviaria seu coração? Enquanto essas perguntas giram na minha cabeça, João se aconchega no meu colo, os olhos pesados de sono. Canto a cantiga de ninar. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Ele dorme com confiança, como se soubesse que, nos meus braços, está seguro. Aos 74 anos, quando achei que estava no fim, a vida me deu um recomeço. Não uma cura para todas as dores, mas uma reconciliação com meu destino. Os erros com meus filhos, as palavras não ditas, ainda estão aqui. Mas agora há um caminho novo, pavimentado pelos passinhos de João. Coloco-o no berço com cuidado, observando seu rosto sereno sob a luz do abajur. Sinto uma gratidão que dói. Não temo o futuro, nem a morte que se aproxima. Sei que deixarei mais que uma velha esquecida. Deixarei um menino que conhece minha voz, meu abraço, meu amor. Talvez, no fim, seja isso que buscamos. A certeza de que fizemos diferença. João não me salvou, ele me fez renascer. Um presente de Deus. Faz 3 anos que João entrou na minha vida. Hoje, sentada num banco de praça em Jacareí, vejo-o correr entre as árvores, perseguindo pombas que voam assustadas. Seus cachos balançam com o vento, e sua risada ecoa como música. Com quase 4 anos, sua energia parece não acabar. Meus joelhos já não acompanham como eu queria, mas isso não importa. Aprendi a estar presente de outras formas, fazendo seu lanche favorito, pão com manteiga e geleia de morango que preparo no verão, ou ouvindo com atenção suas histórias de dragões bondosos e princesas valentes. Mariana diz que ele tem imaginação de artista, que devemos estimular isso. Lucas acha que precisa de mais disciplina. Os dois discutem a educação de João como se tivessem esquecido suas brigas antigas. É curioso como os filhos voltam a ser crianças ao disputar a atenção do irmãozinho, porque é assim que vem João agora. Parte da família, um dos nossos. No último mês, no meu aniversário de 74 anos, fizemos uma festa simples no quintal. Um bolo de chocolate, o preferido de João, e enfeites coloridos. Pela primeira vez em anos, não esperei telefonemas que não viriam. Todos estavam lá, Mariana e Paulo, Lucas e Júlia com seus 2 meninos, alguns vizinhos que viraram amigos depois que João chegou. Enquanto cantávamos parabéns, meus olhos fixavam-se em João, de pé na cadeira, batendo palmas, os olhos brilhando pelo bolo. Era como se, por meio dele, eu visse um futuro que por muito tempo achei que não teria. Naquela noite, após todos irem embora e João dormir, pensei nas voltas que a vida dá. Eu, que me senti esquecida por tanto tempo, encontrei meu propósito na velhice, num bebê numa caixa de papelão numa manhã fria de inverno. Meu corpo lembra que o tempo não para. A artrite nas mãos piorou, e às vezes peço ajuda para abotoar as roupas de João ou abrir potes. No último mês, uma gripe forte me deixou de cama por uma semana. Mariana ficou conosco, dormindo no quarto de costura, agora um depósito de brinquedos. Ela tentava organizar a casa enquanto cuidava de mim e de João. Vi sua preocupação com minha tosse, com a demora para me levantar, mesmo medicada. Sei que ela pensa no futuro, em planos que talvez não me incluam. Na terceira noite, acordei com vozes na cozinha. Era Mariana com Lucas, que veio nos visitar. Falavam baixo, como fazíamos quando não queríamos que eles ouvissem nossos problemas. Fiquei no corredor, ouvindo. Discutiam o que fariam quando eu não pudesse mais cuidar de João. Lucas queria levá-lo para o interior, onde tem quintal grande e boa escola.
Mariana discordava, dizendo que João não deveria sair de Jacareí, dos amigos, da rotina que construímos. Falavam de mim, da minha saúde, do tempo que me resta, como se eu já fosse uma ausência. Deveria ter ficado chateada, mas senti alívio. Sei que, com qualquer um deles, João será amado, parte de uma família, nunca esquecido numa caixa. João começou a escolinha no último ano. No começo, foi difícil. Ele chorava, agarrado às minhas pernas, e eu me segurava para não chorar junto. Na primeira vez que o deixei, voltei para casa perdida, sem saber o que fazer com aquelas horas. Olhava seus brinquedos, o copo com marcas de seus lábios, sentindo falta do barulho, da vida que ele trouxe. Mas vi que aquele tempo era um presente. Voltei a costurar, não para fora, mas para ele. Roupas, fronhas com animais, uma colcha de retalhos. Quando voltava da escola, cheio de histórias, eu estava lá para ouvi-lo. Às vezes, me preocupo com o que pensam ao nos verem. Não pareço mãe, nem avó. Meu cabelo branco, mãos manchadas, andar lento. Certa vez, na porta da escola, ouvi uma mãe perguntar: é a bisavó? A outra deu de ombros. Meu rosto queimou, mas João correu até mim, abraçou minhas pernas e gritou: mãe, com uma alegria que só crianças têm. Entendi que o nome que dão ao que somos não importa. O que importa é o que sentimos. No caminho para casa, ele segurou minha mão, contando do desenho que fez. Uma família com ele, eu, Mariana, Lucas e os primos. Meu coração se encheu de orgulho, não pelo desenho, mas por ele entender o que é família, não pelo sangue, mas pelos laços. Hoje, vendo-o na praça, penso em como cresceu rápido. Logo será jovem, depois homem, e eu não verei tudo isso. Essa é a dor e a beleza de ser mãe aos 74. Saber que nosso tempo é limitado, que cada momento é precioso. Gravo vídeos dele, guardo seus desenhos, escrevo cartas para ele ler quando crescer, contando memórias que ele é pequeno demais para guardar. Penso na mãe biológica dele. Quem seria? Como está? Pensa no filho que deixou? Encontrei uma notícia antiga no jornal local sobre o bebê abandonado achado por uma idosa em Jacareí. Havia um apelo para a mãe procurar o conselho tutelar sem medo. Será que ela viu? Nunca saberemos. É um dos mistérios da vida de João. Perguntas sem resposta. Mas ele tem a mim, Mariana, Lucas, uma família que o ama, uma história que começou com abandono, mas não se define por ele. João me vê agora e acena, chamando para ver seu castelo de areia. Levanto-me devagar, sentindo o peso dos anos, e vou até ele. Não posso prometer estar sempre aqui, mas farei o possível para que ele guarde minha voz, meu riso, meu amor. Talvez, quando crescer, entenda que fomos uma dádiva um para o outro. Ele, minha segunda chance. Eu, a dele. Poderia viver 1000 vidas e nunca encontraria bênção maior que ser sua mãe. Se um dia ele esquecer minha voz, tudo bem, porque foi com ela que ele aprendeu a sonhar. Foi assim que descobri que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode chegar numa caixa de papelão, num inverno que parecia o último. Não salvei João. Ele me salvou, deu-me voz, fez-me sentir que ainda posso florescer. Caminho ao seu lado, com pernas lentas e corpo cansado, sabendo que tudo valeu a pena. Não porque foi fácil, mas porque, pela primeira vez em anos, não me sinto esquecida. Sinto-me viva, lembrada em cada risada dele, no calor de suas mãozinhas procurando as minhas. Mesmo que o mundo nos deixe para trás, deixei um mundo dentro dele, de cantigas, histórias e amor. Isso ninguém apaga. Se essa história tocou você, deixe um like, isso me ajuda a trazer mais histórias que aquecem o coração. E escreva nos comentários de onde você assistiu minha história. Vou adorar saber. Até a próxima, fiquem com Deus, meus amores.